Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que já iniciou a preparação para pegar o Estudiantes, inclusive com uma logística especial. Já já a gente vai contar para vocês essa logística, já pensando nos dois próximos jogos, contra o Estudiantes lá na Argentina, quinta-feira, e domingo diante do Corinthians na Arena Neoquímica em São Paulo. Logística especial, e a gente vai contar para vocês como será essa logística, e também no vídeo de agora, informações sobre Felipe Tereza. Lembra dele, o atacante, autor do gol do título do Mundial Sub-20 em 2024, inclusive comandado pelo Felipe Luiz. Eventualmente ele era relacionado para jogos no profissional, chegou a jogar no profissional com o Felipe Luiz. O Flamengo decidiu rescindir um contrato desse jogador e a gente vai trazer os bastidores, o porquê de o Flamengo ter tomado essa decisão institucional. Envolve muita coisa, tá? Comportamento, a gente vai falar muito sobre isso. O comportamento do jogador influenciou demais nessa decisão institucional do Flamengo. A gente vai trazer todos os bastidores, o que o jogador fez, o que deixou de fazer, e também isso, outro spoiler, é um recado para outros atletas, não só do Sub-20, mas também do elenco profissional. Isso tudo... tem também, sabe o quê? A Conmebol se manifestando sobre o Gonzalo Plata. Ele vai jogar ou não na quinta-feira? Pode jogar ou não? A imprensa argentina andou dizendo por aí que o Estudiantes iria à justiça se ele entrasse em campo. Calma, a gente vai contar isso tudo para vocês, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. Pessoal, vamos para as informações? Antes eu quero trazer aqui uma declaração, e para ser justo, eu preciso trazer o lado do treinador, porque no meu vídeo de pós-jogo ontem, após o empate do Flamengo em 1-1 com o Vasco, eu critiquei a quantidade de jogadores preservados, poupados, deixados no banco de reservas diante do Vasco da Gama. Ou seja, eu não tinha entendido naquele momento por que da quantidade de jogadores poupados, porque preservou tanto os atletas. O Felipe Luiz explicou: pensei em uma equipe para ir a campo fresca, que conseguisse pressionar a saída de bola muito complicada do Diniz. Eles juntam muitos jogadores atrás da linha, usam goleiro, repetem o lado e enchem as laterais. Precisava de jogadores com as pernas frescas. Muitos jogadores não se recuperaram, quase todos. O jogo contra os Estudiantes foi na quinta-feira à noite. Optamos por colocar esses jogadores no segundo tempo para melhorar e dar mais força para a equipe. Tivemos esse momento de pressão máxima, mas não conseguimos o gol. Fecha aspas. Meu único ponto eu não sou crítico a poupar jogadores, até porque o elenco do Flamengo é desse jeito, super reforçado, com muitos bons jogadores, para exatamente isso. Eu acho que o Felipe Luiz poderia ter feito um balanço melhor, um equilíbrio melhor. Exemplo, ele começou de cara poupando Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta no setor ofensivo. Ele poderia começar com Arrascaeta e ter deixado Samuel Lino e Pedro no banco, depois botaria. Enfim, ele poderia ter feito melhor, administrado melhor essa quantidade de jogadores poupados. Mas, enfim, passou. Agora é pensar no Estudiantes, e por falar nisso, o Flamengo tem uma logística especial para essa semana, que é uma semana com dois jogos importantes. Estudiantes na quinta e o Corinthians no domingo pelo Brasileirão. Nessa segunda-feira, o elenco se reapresentou 9h30, os titulares contra o Vasco fizeram trabalhos regenerativos e os demais foram a campo. Terça-feira, o Flamengo treina novamente, 9h30 da manhã no CT Ninho do Urubu, e na parte da tarde vai viajar para a Argentina. Na quarta, vai treinar 3h30 da tarde no CT do Defensa e Justiça. Na quinta, tem um jogo contra os Estudiantes. Na sexta-feira, treina na Argentina novamente no CT do Defensa e Justiça pela manhã. À tarde, viaja, vai direto para São Paulo. No sábado, pela manhã, treina no CT do São Paulo, lá na Barra Funda, e no domingo tem um jogo contra o Corinthians. E só na segunda-feira, pela madrugada, 1h30 da manhã, viaja ao Rio de Janeiro para retornar à cidade maravilhosa. Por que eu falei que é uma logística especial? Porque o Flamengo não costuma, por exemplo, fazer o que vai fazer contra os Estudiantes. Viajar na terça, sendo que o jogo é só na quinta. Geralmente o Flamengo faz toda a preparação aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quarta, treinaria pela manhã e viajaria na quarta-feira à tarde ou na quarta-feira à noite. Então é uma logística especial. O Felipe Luiz explicou isso na coletiva de ontem, para aumentar mais a concentração dos atletas, e eles vão direto para São Paulo, algo também que é raro de acontecer.
o Flamengo fazer viagem direto assim. Mas enfim, optou por essa logística porque o Felipe Luiz e toda a comissão técnica entendem que desse jeito é melhor. E o Plata vai poder jogar ou não na quinta-feira diante do Estudiantes? A Conmebol enfim se manifestou de maneira oficial e disse que, em relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Plata, durante o jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores de 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a comissão de arbitragem concluiu que o segundo cartão amarelo foi consequência de um erro manifesto. Enfim, aí dizendo que o Gonzalo Plata está liberado para jogar, ou seja, o Estudiantes pode, entre aspas, chorar, ir à justiça, que nada vai acontecer. Inclusive, pela manhã, uma pessoa da Conmebol já havia me garantiu. O Clube de Regatas do Flamengo recebeu um comunicado oficial por parte da Conmebol. O Gonzalo Plata poderá jogar e não cabe recurso à decisão tomada pelo Conselho de Disciplina. Então, repetindo, galera, o Plata pode jogar. Imagina o Gonzalo Plata fazendo o gol da vitória, da classificação em cima do Estudiantes. Como é que não vai ficar a choradeira lá na Argentina, hein? Mas podem chorar à vontade, podem reclamar à vontade, que nada vai acontecer com o Flamengo se ele jogar, se ele disputar a partida. E ele vai disputar a partida, o Felipe Luiz disse isso ontem, que ele está à disposição, ele vai para o jogo sem nenhum problema. Vamos agora para finalizar nosso vídeo. O vídeo que eu considero mais importante, a informação mais importante do vídeo é a rescisão de contrato do Felipe Tereza, um jogador que para muitos era tratado aí como promessa da categoria de base do Flamengo, 19 anos, autor do gol que deu o título do Mundial Sub-20 do Flamengo em cima do Olympiacos em 2024, quando o Felipe Luiz estava comandando a equipe, ou seja, Felipe Luiz conhece bastante o Felipe Tereza, e hoje o meu parceiro Flazoeiro noticiou que o Flamengo rescindiu o contrato com o Felipe Tereza. A informação procede, confirmei, e eu fui buscar o porquê de o Flamengo ter tomado essa decisão. Antes de mais nada, me explicaram, Vini, isso não foi uma decisão de Bruno Pivetti, do coordenador da base, do Felipe Luiz. Não foi uma decisão de uma pessoa, foi uma decisão institucional. Obviamente, eles conversam muito entre eles, eles têm reuniões, eles debatem sobre jogadores, e eles falaram sobre o Felipe Tereza. Chegou um determinado momento que eles decidiram, de maneira institucional, rescindiu o contrato do Felipe Tereza. Mas por que isso? Não teve um fator específico, foram vários fatores, várias atitudes ou não atitudes do Felipe Tereza. Comportamento no dia a dia, no treinamento, deixando de se preparar, desleixo com preparação física, isso tudo me relataram dentro do Flamengo e não foi uma pessoa só não. Várias pessoas me relataram isso. Que no dia a dia o jogador não estava focado, não estava 100% empenhado na preparação física, não estava 100% empenhado na preparação tática, não estava dando o devido valor a trabalhos por exemplo, de recuperação. Então, assim, gente, ele não estava sendo um atleta na essência da palavra. E o futebol de hoje não permite mais que um jogador de futebol se comporte dessa maneira. Me definiram lá no Flamengo que não há mais espaço para bad boys, entre aspas. Não tem mais espaço lá no Flamengo para isso. O jogador que tiver esse comportamento não terá mais espaço. E olha, para chegar a esse ponto de rescisão de contrato é porque de fato o Felipe Tereza deve ter aprontado bastante. E eu vou pegar um exemplo de um outro jogador que veio do Sub-20, atualmente faz parte do elenco profissional, chamou a atenção de muita gente, elogios do Felipe Luiz, é o Alacian. Antes de acontecer o que está acontecendo com o Alacian, no sentido assim de ele chamar a atenção, de ser esse o Alacian que todo mundo já conhece, ele chegou a perder oportunidades no elenco profissional, na lista de relacionados, por conta de um comportamento. Isso foi relatado aqui no canal Vene Casagrande. Vocês vão se lembrar disso. Ele teve uma discussão com outro atleta, o Joshua, e, enfim, isso aí não foi só por causa da discussão, é pela forma que ele estava treinando no dia a dia. Na ocasião, ainda era o treinador português no Sub-20, junto com José Boto, eles definiram na ocasião e não ficar relacionando o Alacian. Ele melhorou o comportamento dele, ainda bem, voltou a ser relacionado, recebeu essa enxurrada de elogios, chamou atenção no Mundial de Clubes e recentemente ele não está recebendo mais oportunidade. Confesso que eu não sei se é por conta disso. Pode ser ou não, espero que não. Mas no caso do Felipe Tereza é simples, gente. Comportamento. Se ele não tiver
ele, no caso, o jogador, o atleta do Flamengo, não tiver um comportamento de atleta, ele não terá mais espaço. E me relataram que o Felipe Tereza talvez não acreditasse que isso pudesse acontecer por conta, entre aspas, do status dele no clube, por ter feito um gol no Mundial Sub-20, por chamar atenção, por ser muito elogiado pela torcida do Flamengo. Então era um jogador que já tinha um status. E o Felipe Tereza, vocês podem não se recordar, mas no time profissional esse ano ele tem 4 jogos, 1 gol e 1 assistência. No Sub-20 ele se tornou reserva recentemente, não por acaso, por conta disso tudo que eu já havia dito, perdeu espaço para jogadores mais jovens, ele tem 19 anos. No Sub-20 esse ano, 21 jogos, 4 gols. Não são números ruins não, tá, gente? Ele é bom jogador, tá? Eu gosto muito dele, mas, gente, eu vou ser bem sincero, eu concordo plenamente com a postura do clube de maneira institucional ao tomar uma decisão como essa. Porque não dá para um jogador desse ter esse tipo de comportamento e continuar ganhando espaço. Isso faz com que os outros jogadores falem assim, como assim? O cara que não treina... o Pedro recentemente foi a mesma coisa no elenco profissional, gente. Felipe Luiz teve a mesma postura. No Sub-20 vai ser assim, será assim também. Aí o cara não treina, não dá o devido valor às atividades, à preparação física, ao descanso, ao repouso, ao comportamento no dia a dia, respeito ou não com os profissionais. E aí ele continua sendo titular e o outro lá, que está correndo atrás, dando a vida, embora seja tecnicamente um pouco inferior, não vai ter espaço por conta disso? Eu não concordo. E tá certo o Flamengo nesse tipo de postura. E para ser justo, até o momento, os empresários do atleta não me responderam. Liguei, mas até o momento não obtive a resposta. Eu gostaria de ouvi-los também, é sempre importante ouvir os dois lados. Então, deixo aqui registrado que, caso eles me deem uma posição, eu deixarei relatado aqui no vídeo também, aqui no canal Vene Casagrande. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Torcida rubro-negra, atenção total porque o Flamengo está vivendo uma semana daquelas que mexem com o coração. O grande destaque fica para o retorno de Jorginho, que estava afastado por 4 jogos devido a um edema na coxa. A ausência dele foi sentida, o meio-campo perdeu força e consistência, mas agora ele volta justamente em um momento decisivo, o confronto contra o Estudiantes pela Libertadores. Esse retorno dá um gás extra para o time e renova a confiança da nação, que sabe o peso que Jorginho tem quando está em campo, organizando as jogadas e trazendo equilíbrio entre defesa e ataque. Mas a partida não será nada tranquila, porque o Estudiantes já começou a provocar fora das 4 linhas. O técnico argentino acusou o Flamengo de criar histórias para tentar pressionar a anulação da expulsão de Plata, incendiando ainda mais o clima de rivalidade. Isso só aumenta a atmosfera de decisão, porque quando cutucam o Mengão, a resposta vem dentro de campo. Para completar, Léo Ortiz fez questão de destacar um ponto de atenção, as bolas paradas defensivas. Contra o Vasco, o Flamengo sofreu justamente nesse fundamento, e ele garantiu que a equipe está trabalhando firme para corrigir isso, mostrando que há autocrítica, mas também confiança na qualidade defensiva do time. Falando em clássico, o empate em 1-1 contra o Vasco trouxe boas surpresas. Saul foi o melhor em campo, dominando o meio com intensidade e personalidade, enquanto Carrascal aproveitou sua primeira titularidade e deixou sua marca com um gol, provando que pode ser peça importante para Felipe Luiz. Essas atuações acenderam a chama da esperança, mostrando que novas soluções podem estar surgindo para dar ainda mais força ao elenco. É claro que o treinador recebeu críticas pelas mudanças que não surtiram tanto efeito, mas o torcedor sabe que é justamente nesses ajustes que se encontra a fórmula ideal para brilhar nos momentos grandes. Outro ponto que anima é o retorno de Alex Sandro, que foi novamente relacionado, aumentando as opções defensivas e trazendo mais experiência para jogos decisivos. Com reforços voltando, provocações do adversário e jovens talentos surgindo, o cenário está montado para um verdadeiro espetáculo. O Flamengo entra nessa batalha não apenas representando um clube, mas carregando a alma de milhões que vibram, sofrem e acreditam. A nação já está com o coração acelerado, porque sabe que Libertadores não é só futebol, é guerra, é raça, é história. E quando o manto sagrado entra em campo, não existe impossível,